Seja muito bem-vindo, meu nome é Rodrigo. Aqui nós testamos carros por alguns milhares de quilômetros. Hoje, não mais do que hoje, é o dia do juízo final do Taos Highline 2023, modelo 2023. Estamos com 1.528 quilômetros, rodamos 1.400, quase 1.400 quilômetros com ele, desde quando pegamos ele, quase 0 quilômetro, né? Pegamos com 132 quilômetros rodados. Bom, eu tinha que me estender em algumas viagens com ele, mas a nossa dinâmica de trabalho não tem permitido aqui. Eu não tenho ido mais para o Paraná, então avançar com a quilometragem não é tão fácil para mim, dentro da cidade, né? E nós temos que dar vazão para outros carros aqui, outros carros do canal que vocês estão querendo muito. Eu já tenho a lista de todos eles aqui, mas para você que está chegando agora, já se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. E aqui você tem playlists de mais de 65 carros, acho que tem 66 carros, com playlists individuais dele, com testes com as primeiras impressões, segundas impressões, com comportamento dinâmico na estrada e na cidade, testes de consumo na cidade, testes específicos de consumo em circuito rodoviário, tanto com etanol quanto com gasolina, com elétrico também. Nós temos aí na frota o Zoe, que está na ativa, e também o diesel. Nós tivemos o Toro era Flex, o Compass a diesel. Mas hoje é o dia de falarmos do Taos, de tudo que rolou por aqui, e no final atribuir uma nota, a nota que eu acho que ele é merecedor diante de tudo que nós vimos. Bora lá! Bom, como eu falei, foi muita quilometragem aí em diversos tipos de uso. Já rodamos com o carro na chuva, rodamos em estradas esburacadas, em pisos melhores, rodamos também em circuito urbano, passamos por lombada, paralelepípedo, andamos à noite, com chuva à noite também, fizemos um teste de consumo, diversas situações de uso aí. E o Taos eu cheguei com uma grande expectativa do Taos, eu confesso para vocês. Falei, puxa, agora eu vou pegar um Volkswagen Premium, né? E aí nos primeiros quilômetros eu fiquei... geralmente o que acontece com todo Volkswagen aqui é esse, você fica num ponto de interrogação em relação à tomada da decisão e do que aquele carro representa para você, né? Por quê? Porque eles são muito bons de guiar, eles são altamente tecnológicos, então é um nível superior em relação a todos os concorrentes, seja em qualquer categoria deles. Eles sempre estão um pouco acima, segundo a minha humilde opinião. Mas o Taos, e com o Taos não foi diferente. Então peguei o carro e falei, nossa, esse carro é uma delícia para dirigir, é muito gostoso, o acabamento dele é muito bonito, é bonito mesmo, é um carro muito bonito por dentro, cheio de LEDs, tá, o ar-condicionado digital e de dupla zona, com saída para traseira, né? Então é um carro que eu gostei muito, né? Levando em consideração todas essas questões, eu gostei muito, né? Eu gostei muito. Deixa eu ver se está gravando, meus caros. Eu gostei demais. E aí rodamos 1.400 km com ele, algumas coisas se confirmaram, em relação às minhas primeiras impressões, e também confirmaram em relação às impressões de outras pessoas, né? Do que me falavam sobre o carro e do que eu imaginava dele, né? Eu confesso para vocês que tudo que eu vou falar aqui é com base na experiência de ter rodado em outros carros da categoria, assim como o Compass, o Corolla Cross e todos os outros SUVs aí de diversas marcas e modelos que nós utilizamos aqui nos últimos 2 anos de canal, né? Nos últimos 2 anos. Eu comecei ali no final de 2020, mas a gente só começou a fazer testes mesmo depois de 2021, lá pra frente. Então, as primeiras impressões, então eu tinha uma expectativa grande de ter um Volkswagen bem evoluído, né, se comparado ao T-Cross na questão da dirigibilidade. E o único ponto negativo que chama a atenção aqui, apesar de ainda ser melhor do que nos carros de entrada da marca e no que a gente conhece da Volkswagen de uma forma geral, é a suspensão. O principal ponto negativo desse carro é a suspensão. Então a suspensão, ela é uma suspensão firme, né? Ela é um pouco mais macia do que do T-Cross e do Nivus, eu já falei, mas ela continua sendo muito firme, especialmente para um carro de proposta familiar, como é o que acontece aqui, né? Então vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu aqui e depois partimos para os principais pontos aí que vão ensejar a nota final, né? Bom, nós temos os faróis dianteiros que são Ekelite, né? Eles são faróis que
Você tem regulagem automática da altura. Olha o tamanho do buraco aqui. Regulagem automática da altura. Você tem o nivelamento automático da altura em relação ao peso do carro, né? Você colocou mais peso, ele abaixa. Também quando você pega uma descida, ele levanta o faixa para você enxergar mais na frente. E quando você pega uma subida, o contrário, né? Ele abaixa o faixa para você conseguir enxergar, não acomodar quem vem no sentido contrário, né? Então, além disso, eles têm a opção, quando você faz uma curva, os dois faróis acompanham a curva. Então eles deixam um campo visual, assim, a noite virar dia. E farol é sinônimo de segurança, então só pelos faróis do Taos, certamente ele ganharia nota 11, seria aprovado com louvor, né? Depois nós partimos para o motor 250 TSI, que é o velho conhecido da casa aí de muitos anos, já equipando diversos carros da Volkswagen, né? É um motor de 150 cavalos, quando abastecido com etanol, um motor forte, 25 kg de torque. Por isso a inscrição 250 na maioria dos carros da Volkswagen. Então, 250 é um motor extremamente potente, muito bom de andar, é uma potência razoável para levar, inclusive o Tiguan, né? Por que não levaria bem o Taos, se até o Tiguan na versão 1.4 era super vendido e super bem quisto pelas pessoas, né? Então, por que não levaria o Taos tão bem? Ele leva o Taos bem, você desenvolve velocidades elevadas com tranquilidade, e é um motor que por si só também a nota dele seria 10. Então o motor para o carro em si, pela proposta de ser 1.4, né? Tem que levar em consideração que é um carro 1.4 que tem turbo, né? Ele não é um motor, não se demonstrou econômico, né? No nosso teste, não que ele não seja econômico com gasolina, levando em consideração a proposta do carro, mas no nosso teste ele acabou tendo médias superiores a muitos carros aí da categoria, né? Então ele foi mais gastão do que o Compass, ele foi mais gastão do que o Corolla Cross, que são os principais concorrentes diretos dele, né? Então ele gastou mais, mas ele é um carro que desenvolve uma boa potência e vai muito bem, né? Ao contrário do motor, que funciona muito bem por si só, o câmbio não casa muito bem com o motor. Mas andando nessa velocidade que eu estou andando aqui, nessa velocidade que eu estou aqui, é lógico que você não vai perceber essa situação. Você percebe às vezes quando você está aqui, você pega outro buraco enorme, você está aqui, você pega uma subida, e aí você sente aquele segurar demais a primeira, e fica uma falta de casamento entre a primeira e a segunda marcha. Às vezes joga a terceira antecipadamente e fica se perdendo no câmbio. O câmbio fica se perdendo ali nas marchas, assim como acontece na estrada muitas vezes. Mas isso em situações específicas que geram desconforto. E também tem uma coisa ruim, que é o lag, que é excessivo, que eu tratei durante todo o teste. Se acelera, é que eu não falei pra vocês, eu acelerei, passou uns 2-3 segundos pra ele reagir. Acelerei. Agora que ele foi, ó. Agora que ele foi um pouquinho. Então, ele tem um lag excessivo, que dizem aí os especialistas que é por conta do Procon V7. Já tinha um lagzinho, todo carro com turbo tem esse lagzinho, até pela programação do acelerador e por aí vai. E agora com o Procon V7 parece que a situação piorou um pouco mais, né? Os primeiros 250 não tinham tanto lag quanto tem agora, né? Mas eu tô falando sobre esse assunto, você vai falar assim, não, mas eu não sinto nada disso no meu carro. Você não sente porque você não pegou os outros carros da categoria. É lógico que não dá para comparar com o Corolla Cross, que tem um motor 2.0 aspirado, que se acelera, ele sobe aquele giro de um CVT e vai embora. Só de não ter a troca de só de ter a troca de marchas contínua, né, que é o CVT, e disparar o carro de uma vez só o tempo da troca de marcha, sem lag de turbo, nada, ele vai mais rápido naquela retomada inicial, né? Por isso que dizem que o Corolla anda tanto, mas na verdade é mais por uma questão também da concepção do motor e do câmbio e da altíssima potência, que são 177 cavalos, né? É próximo ali da potência do Renegade Turbo, se utilizado com gasolina, né? O Renegade com gasolina. Mas, então, o motor tem essa deficiência de casamento ali com o câmbio. Na verdade, o câmbio não casa bem com o câmbio, que não casa bem com o motor, mas nada significativo, tá? Nada significativo. E aqui, como o nível de sofisticação e conforto é melhor do que no T-Cross, de forma significativa também, se você sair do T-Cross e vir para cá, você vai perceber uma diferença relativamente grande, especialmente no conforto da suspensão. Você pode passar desapercebido isso aí. O
o que me incomoda é essa falta de disposição quando acelera, né? Então, você acelerou aqui, ele some, ó, pisei. Agora que ele foi, ó. Então, ainda jogou primeira tal, foi uns 2 segundos aqui pra fazer isso, né? Então, ele acaba tendo esse delay excessivo que pode incomodar, mas talvez existem acertos aí paralelos. Eu tenho que avisar, né? Porque talvez ninguém vai querer mexer no carro, mas existem acertos aí que você faz para tirar esse lag aqui em oficinas especializadas, né? É lógico que o fabricante não vai fazer isso, né? Mas então tem essa questão do câmbio aqui, que pode ser que incomode quem queira uma tocada mais esportiva, mas nada que você nunca faça aqui as trocas sequenciais ou pelos pedal shifts ou pela alavanca, que vai acabar resolvendo essa parte aí, né? Essa parte aí. E aí entramos aqui no habitáculo. É com pesar, na verdade, que um carro desse não tem soft touch. Um carro de 200 mil reais, a questão do soft touch aqui seria importante não pela questão do tato, porque justamente eu não vou ficar pegando no painel, mas pela diminuição do nível de ruído do painel, que é ruidoso. Nessa unidade já está ruidoso desde os primeiros quilômetros. Tem uns batuques aqui no painel, uns estralos no painel que continuam, mas em compensação, apesar do painel ter essa, ó, esse aqui é outro ponto que eu vou falar um pouquinho mais, ó, fica olhando, ó. Então, apesar do painel ter essa questão, a ausência de soft touch no painel, porém tem soft touch na porta, que é onde você encosta aqui de vez em quando, ele tem um painel com acabamento lindo. Não é de melhor qualidade, mas é lindo realmente. O Active Info Display aqui é aquele antigo da casa que... Opa! Primeirinha. É o antigo da casa que já faz bonito há muito tempo e sempre... Ó, o primeirinha segurando. E continua evoluído, né? Continua ainda muito à frente dos concorrentes. E... Vamos ver aqui. Muito à frente dos concorrentes. E ele tem também tudo aqui dentro funciona contento, como eu falei, faróis com acendimento automático, limpador automático de chuva, espelho com rebatimento, ele tem o detector de ponto cego, frenagem automática de emergência, o lane assist, que mantém o carro na faixa, não deixa o carro sair da faixa, né? Ele puxa o carro para dentro de novo, não tem permanência em faixa, que é um pecado não ter permanência em faixa nesse carro, né? Tem o ACC que funciona muito bem, que nesse carro ele para, né? Ele para completamente o carro, e se você sair em menos de 3 segundos, se o carro da frente sair, ele vai acompanhar o carro da frente. Se não, só dá um peteleco no acelerador, vocês viram que ele volta para ativa aí, né? Mas os bancos são em concha, são firmes também, poderiam ser um pouquinho mais macios, talvez aliviaria essa questão da suspensão. O trilho do banco não vai muito para trás, então agora eu coloquei o máximo para trás, ó. Ele poderia ir um pouquinho mais para trás nessa posição mais baixa, porque talvez um motorista aí com um pouco mais alto que eu, mais de 1,85 m, possa sofrer um pouquinho aqui de não conseguir colocar o banco muito para trás, né? Então, apesar do câmbio não ser inteligente, voltando aqui um assunto, ó, apesar do câmbio não ser inteligente na ascendente, na descendente, ó, quando você está descendo aqui, ele reduz bastante, mesmo em baixas velocidades, para segurar o carro com freio motor. Então isso é um ponto positivo. Bom, então o habitáculo dele é muito confortável, muito tecnológico também, então é bonito de se ver, acho que incontestavelmente bonito, todo mundo gosta bastante, né? Então a ressalva aqui mesmo fica por conta da suspensão, que precisaria ter um refinamento melhor de ser mais soft, tá? Não importa de onde veio a suspensão, se veio do Audi, se veio de qualquer carro, até porque se eu tiver um Audi, se eu for dirigir um Audi e achar que a suspensão é ruim, eu vou falar também, né? Porque o mais importante é a sensação de prazer em dirigir. E nisso o Taos tem muito, especialmente em circuito rodoviário, mas quando você entra na cidade, você percebe que ele volta a ter os batuques dele, que são talvez incompatíveis com a categoria, né, que ele está situado, e a suspensão dele começa a copiar um pouquinho mais as informações aí, ó. Então isso que eu não gosto muito, tá? Esse material meio, essas coisas batendo assim, né? Mas ele chama a atenção principalmente nessa direção sofisticada, com esses retrovisores aqui, essa direção direta, que lembra muito, muito mesmo os carros da Audi, lembra muito. E eu não tive contato com os carros da Audi mais novos, tá? Tô falando ali os 14, 15, 18, até 18 eu dirigi um ou outro, mas a direção dele lembra muito, mas faltava essa sofisticação
não só aqui pela questão da direção, freio e motor, mas também na questão do isolamento acústico e do material ser um pouquinho mais soft da suspensão, ia dar aquela pitadinha de pimenta, ou na verdade aquele cobertorzinho melhor no carro, para dar aquela sensação de refinamento e conforto, tá? Então o Taos merecia isso aqui, merecia, né? Então, espaço interno excelente, o banco traseiro tem um espaço fenomenal, o banco não é muito reto também, é um banco um pouquinho mais inclinado. Eu tenho um compromisso ali, estou dando as voltas para cá para terminar a nossa avaliação. Então o banco é um pouquinho mais inclinado atrás, não é ruim de viajar lá atrás, né? A altura livre do solo excelente. Não gostei também um pouquinho da suspensão traseira ser um pouquinho mais baixa do que a dianteira, achei ruim. Porém tudo caminhou bem aqui, a contento. Mas que nota que vocês acham que eu vou atribuir ao Taos Highline 2023 depois de 1.400 km rodados? O que vocês acham aí? O que vocês pensaram diante de tudo que eu vi? Outro fator importante que eu não posso deixar passar batido é o consumo de etanol na cidade e na estrada. Consumo de etanol, deixa eu ver se está gravando. Consumo de etanol na cidade e na estrada. Na cidade ele fez médias de 4 a 6,5 de etanol. Lembrando assim, se o trânsito estiver muito livre, ele vai fazer 6,5. Se estiver totalmente parado, aquele condicionamento horrível, ele vai fazer 4, como aconteceu no nosso teste. Até porque o nosso circuito aqui, os nossos trajetos, eles não são lineares, né? Cada hora eles se apresentam de uma forma, como vocês sabem. Cada hora eu estou para um lugar. Suspensão. Cada hora eu estou para um rumo diferente, né? Na estrada, andando em baixa velocidade com etanol, baixa velocidade assim, 100, 110 km por hora, ele fez médias de 8 km por litro, 8,5, entre 8 e 9 km por litro, que eu achei também deveras elevado. No nosso circuito programado, que é a 100 km por hora, que quem já é cativo do canal está cansado de saber, ele fez uma média de 13,2 km por litro, que foi abaixo do que a gente viu dos concorrentes, porque é um circuito bem programado, 100 km por hora, sem ar-condicionado, bem específico, né? E com gasolina, ele fez pouco mais de 14 km por litro, que a gente achou também muito acima da média dos concorrentes diretos que passaram por ali. O Corolla fez 17, o Compass também fez mais de 17 km por litro e o Taos fez 14,3, se não me engano, km por litro, tá? Mas assim, carro completaço, então suspensão não é o calcanhar de Aquiles dele, mas é algo que poderia ser melhorado, tá? Principalmente a questão do amortecimento, ser mais soft, mais sofisticado, né? Sem dúvida. Outro ponto que poderia ter é nesse carro auto-hold. É lógico que se tiver muito mais coisa, aí canibalizaria as vendas do Tiguan, né? Mas poderia ter um auto-hold aqui que ficaria mais compatível com esse carro também. Então auto-hold é uma melhor calibração da suspensão e um consumo um pouquinho melhor de combustível aí, que foi até incompatível com os carros que nós vimos com os motores 250 que nós testamos no canal. Esse Taos aqui está consumindo bastante realmente, mesmo andando de boa com ele, né? Sempre, quer ver, ó, inclusive a média agora da estrada com gasolina que eu peguei agora há pouco, eu não gravei para vocês, está marcando 9,8 km por litro, que é uma média, assim, andando devagar, marcou com gasolina, ó, 9,5 km por litro. É que teve esse trajetinho agora de cidade, mas os últimos 108 km, pelo menos uns 95 foi de estrada agora há pouco, 9,5 km por litro com gasolina, tá? Ele está abastecido com gasolina, e eu não andei a 120, 130 e tal. Mas não é ruim, levando em consideração o tamanho do carro. Bom, meus caros, diante de tudo que vocês viram, eu acho que é um outro Volkswagen aqui, não é a mesma coisa. Lógico que eu levei um tempo para formar meu convencimento sobre tudo que se passou por aqui. Eu fiz algumas viagens com ele em alta velocidade também, tem um bom grip de suspensão, é um carro bem bom. Então, por isso, eu vou aplicar a nota 8,5 para o Taos, tá? 8,5. E acho que é uma nota que está dentro do que realmente eu pensei aqui já muito para dar essa nota, porque eu vou tirar meio ponto da questão da suspensão, que eu acho muito importante, né? Meio ponto para a questão da suspensão. Meio ponto eu tirei por causa do auto-hold, que nesse carro é inviável não ter, né? E meio ponto eu vou tirar pela essa sensação, essa quebra de expectativa que eu tive em relação ao Taos. Eu tive que me acertar aqui com ele para achar que
diante de tudo que a gente viu aí, que ele realmente vale a pena. Ele tem bons atributos, boas características, né? Mas a questão da suspensão, especialmente a suspensão, e também eu o meio ponto do auto-hold junto com o consumo, que eu tinha esquecido. O consumo dele está elevado aqui para o carro de uma forma geral, né? Andando no que a gente está andando aqui, mas essa unidade especialmente está com consumo elevado. Agora, 8,5 acho que é uma boa nota, acho que tem muito que melhorar, especialmente de suspensão, mas é isso. Bom, meus caros, a nota do Taos foi 8,5, nosso teste está terminando, nos próximos dias será a despedida. Muito obrigado para você que veio até aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha este vídeo. Até nosso próximo capítulo. Fui!